Bom, muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra ao Dr. Oswaldo Samarco, que vai falar sobre a arbitragem marítima e a vinculação do segurador subrogado à cláusula arbitral pactuada entre o segurado e o transportador. Dr. Oswaldo. Obrigada. Obrigada. Alô. Agora foi. Ai, nossa, posso botar no site, por favor. Bom, primeiramente, eu quero dizer da minha enorme satisfação de estar aqui, nesse lugar sagrado da magistratura, e de ter sido incluído nesse hall de palestrantes. Agradeço sobremaneira a Sebana, a pessoa do comandante Tito. Agradeço o Dr. Zé Gabriel, coordenador do livro que está sendo lançado hoje, e de ter acolhido um artigo de autoria, de nossa autoria. Eu digo nossa porque também inclui o Marcelo, meu filho, que participou. Aliás, o trabalho, a maior mão de obra foi dele, confesso. Mas cumprimento também a doutora Ana Tereza, demais colegas aqui de mesa. E o tema, como se vê pelo próprio título, já abre uma grande polêmica. Eu não vou aqui repetir tudo que já foi dito pelos palestrantes anteriores, e inclusive agora pela doutora Ana Tereza, a respeito da importância da arbitragem. Tudo o que ela representa, as vantagens que ela traz, inclusive com auxílio, não é concorrente do Poder Judiciário, pelo contrário, é parceira do Poder Judiciário. Mas, justamente, o título aqui do meu tema, ele já conduz para um conflito de ideias. Enquanto todos estejam caminhando no sentido de propagar, de convencimento de utilização da arbitragem, a própria lei diz, depende do acordo da vontade das partes. E é difícil entender quando uma das partes insiste em não querer a arbitragem. E insiste de uma maneira muito contundente. É o caso específico das seguradoras de carga no Brasil. No transporte marítimo, via de regra, a carga tem uma seguradora. Via de regra, uma seguradora nacional. Via de regra, havendo
um acidente com a carga, a seguradora paga o segurado, subroga-se nos direitos do segurado para propor ação contra o causador do dano, contra o transportador, o eventual pretenso causador do dano. Aí surge uma questão, porque quando existe entre o transportador e o dono da carga, o segurado, uma cláusula compromissória de arbitragem, a seguradora resiste ferrenhamente a aceitar a vinculação dela a essa cláusula. Recusa terminantemente de a resolver o conflito através de uma cláusula, através da arbitragem. E, para tanto, através de certamente, seus procuradores, defendendo seus interesses, desenvolveram várias teorias. E cada vez que uma teoria era vencida, eles vinham com nova teoria. E essa outra teoria vencida, nova teoria. Então, eles têm várias teorias. A primeira delas, eles falam que a cláusula compromissória tem natureza de obrigação de fazer e, por isso, tem caráter personalíssimo, e, tendo caráter personalíssimo, ela não é passível de transferência. Isso nos leva a uma reflexão como se fosse, que nem é o caso do consumidor, porque tem caráter personalíssimo, e aquela condição de consumidor não se transfere a terceiros, nem por subrogação, nem por ato jurídico nenhum. Aquilo é personalíssimo. Consumidor é o consumidor e não se transfere a terceiro. Mas diferente é a situação da cláusula compromissória. Porque uma vez compactuada ou pactuada entre a carga e o transportador, ela assume um caráter comum, que perfeitamente passível de transmissão. Não tem um caráter personalíssimo. Mas a seguradora, ela insistem e dizem: a obrigação estabelecida ou a subrogação estabelecida através do artigo 786 do Código Civil, ela diz que com a subrogação, o subrogado assume direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano. E a seguradora, então, as seguradoras falam, mas só transfere direitos e ações, não transfere obrigações. E a cláusula compromissória seria uma obrigação. Aí vem a outra questão, é refutada, e os tribunais vêm refutando, no sentido de que os direitos e ações tem que se pegar a seguradora, ela pagando o segurado, ela assume o lugar do segurado em relação àquele crédito, de forma que o direito de ação é aquele mesmo direito de ação que tinha o segurado. Se o segurado estava obrigado a discutir a questão através de arbitragem,
É essa arbitragem que tem que ser empregada pelo segurador. Se colocou que, inclusive, há um artigo que eu li interessante, diz que o segurador, ele veste os sapatos do segurado. Sim. E é com esses sapatos do segurado que ele vai caminhar na ação contra o causador do dano. Mas as seguradoras não aceitam e aparecem com novas teorias. Eu falo, não, mas a lei estabelece que tem que haver aceitação expressa da parte para se submeter a uma arbitragem. E que, como o segurador não foi parte no contrato que o segurado assinou com o terceiro, com o transportador, então aquela cláusula de arbitragem não pode ser imposta ao segurador pela subrogação. Mais uma criatividade para escapar de uma forma até que intriga, né? Por que tanta resistência de aceitar discutir através da arbitragem? Qual é o que tem de mal a arbitragem que a seguradora não pode aceitar discutir uma causa através de uma arbitragem? E tanto isso é verdade que ela diz que eu vou até ler esse trecho aqui porque eu não quero perder nenhuma vírgula. Perfeito. A transmissão da cláusula compromissória, isso palavras dessa teoria das seguradoras, implicaria em verdadeira restrição ao direito do segurador, por dificultar o exercício de ação e o ressarcimento do prejuízo. Meu Deus do céu. Onde é que está o prejuízo por, ao invés de correr ao Poder Judiciário, discutir através da arbitragem? Nós vimos em todas as palestras, os comentários aqui, que a arbitragem só traz vantagem. Foi dado um exemplo aqui, a doutora Camila deu exemplo do caso da Libra, que já estava durando cerca de 15 anos. Aí resolveram fazer um acordo porque não tinha uma solução definitiva. Aí eu falei assim, vamos parar com o processo judicial e vamos discutir através da arbitragem. Em 1 ano e meio estava resolvido. Qual o problema da arbitragem? Que pode causar para a seguradora? Que restrição é essa? Como foi dito, o tribunal arbitral é escolhido, aprovado pelas partes. Não há uma imposição, o árbitro vai ser esse, o árbitro vai ser aquele, esse pode ser parcial ou outro. Essa questão de parcialidade, com todo o respeito que a gente tem de todas as instituições, mas pode ocorrer até no Poder Judiciário. Sim, claro. Verdade. Então, qual é o segredo? Qual é o problema não tá? Eu acho ainda muito intrigante a posição das seguradoras nesse sentido. E uma outra coisa, uma outra teoria, nossa. Ela diz que ela pleiteia. Por que ela não pode ser atingida pela cláusula compromissória? Porque o crédito que ela pleiteia contra o causador do dano, ela fala assim que é um crédito próprio, que é decorrente, que nasce do contrato de seguro que ela tem com o segurado, e não do contrato que o segurado tem com o transportador. E que no contrato de seguro não tem essa imposição da cláusula.
eu acho que aqui, realmente, eu imagino o cérebro do cara fez isso, deve ter explodido, né? Ele dizer que ele está cobrando o crédito do contrato de seguro. Se for isso, ele não tem ação contra o transportador não tem relação nenhuma com o contrato de seguro. Quer dizer, só enxerga a coisa olhando o segurador. Esquece que o transportador é parte lá no outro contrato. Então ele fez um contrato com o segurado, foi debatido, ajustado, seja lá em que parte do mundo foi, e acertaram, olha, se a gente tiver divergência, tudo, vamos discutir isso através de uma arbitragem. Aí faz tudo isso. Aí depois chega o segurador subrogado, fala assim, isso para mim vale, isso aí não vale nada, tal. Eu falo assim, escuta, como é que fica o direito do transportador, aquele contrato que ele fez com o segurado? Aceitar isso é abrir uma baita de uma janela para uma fraude. Claro. Se você quer burlar obrigações que estão estabelecidas no contrato, fala, vamos fazer lá, você arruma lá um segurador que vai subrogar, tal, não sei o quê. Aí essas cláusulas, inclusive, nós estamos falando da cláusula compromissória. Existe a cláusula de limitação de responsabilidade. A seguradora fala, opa, eu não sou parte do meu contrato, isso para mim não vale. Não é abrir uma porta para uma fraude? Sim. Simulação? Simula uma subrogação para afastar a cláusula tal, afastar a cláusula. Então, a justiça tem andado oscilante a respeito dessa vinculação do segurador na cláusula compromissória. Mas, recentemente, ainda este ano, o Superior Tribunal de Justiça, apreciando um pedido de homologação de sentença arbitral estrangeira, uma sentença, não lembro qual desses fóruns tradicionais estrangeiros que apreciou essa situação, em que a seguradora, melhor até explicar o caso, fica mais fácil de entender. Duas empresas brasileiras haviam um contrato de transporte de um equipamento grande, houve avaria, e aí houve a indenização da seguradora, e a seguradora, havia cláusula compromissória nesse contrato de compra e venda desse equipamento, a seguradora estava insistindo que queria discutir isso na justiça, no Poder Judiciário. Não havendo concordância da outra parte, a outra parte correu, era jurisdição estrangeira, arbitragem, não sei se em Londres. Nova York. Era Nova York, era a Câmara de Comércio Internacional de Nova York. Correu lá na Câmara que estava estabelecida no contrato e acionou a seguradora diretamente. Ela disse que se subrogou, tal, então é contra ela, e moveu a ação arbitral contra a seguradora lá no foro estrangeiro. E obteve sucesso, a seguradora se defendeu lá, a Câmara entendeu que ela estava vinculada, e deu razão de causa e mérito a favor da empresa brasileira. Aí trouxeram aqui para a homologação perante o STJ, houve uma grande disputa, a coisa foi parar no colégio especial do STJ, houve um embate muito grande e, por fim, foi por 9 votos a 3, a Câmara deferiu o pedido de homologação
da sentença arbitral estrangeira e reconheceu a vinculação da seguradora na cláusula compromissória. Mesmo depois do voto do relator, o relator Og Fernandes, houve um questionamento, um pedido de vista, questionando o voto do relator, o ministro Noronha, mas houve a devida resposta do relator e foi mantida a decisão. Por 9 votos a 3, eu acho que isso abre um novo tempo com relação a essa questão e que deve ser, como nós falamos aí, entendeu? O pessoal da Marinha, um novo norte nessa questão. E eu só que nós esperamos que realmente resolva de uma vez, porque se não for assim, se a gente pensar que sempre tem uma seguradora por trás, nós não vamos ter causas de resolver avarias de carga através de arbitragem, porque sempre terá uma seguradora, e a seguradora sempre é contrária a se sujeitar à cláusula arbitral. Só para ler aqui, um trecho do voto do relator, nesse caso, em que ele fala que, nos termos do artigo 786 do Código Civil, uma vez paga a indenização ao segurado, em razão de sinistro coberto pela apólice, o segurador se subroga nos direitos e ações que o segurado detinha contra o causador do dano. A pretensão que antes o segurado tinha contra o causador do dano passa a ser do segurador, a quem será facultado ajuizar a mesma ação, não uma ação diversa, a mesma ação. Se a ação era de arbitragem, tem que ser de arbitragem, que o segurado proporia visando a seu ressarcimento. E, finalizando, o que eu acho interessante é uma doutrina que vem sendo muito citada por todos, em todas essas decisões, as últimas decisões têm sido animadoras nesse sentido. É citado muito o Caio Mário da Silva Pereira, que ele diz que qualquer que seja a subrogação, porque é uma questão também que a seguradora questiona, não, a minha subrogação é legal, não é contratual, não é convencional, sabe, sempre criando teorias novas. Tal. Então ele fala, qualquer que seja a subrogação, legal ou convencional, adquire o subrogado o próprio crédito do subrogante, tal e qual é. Opera assim a substituição do credor pelo subrogatório, que recebe o crédito com todos os seus acessórios, mas seguido também dos seus inconvenientes e das suas falhas e defeitos. Suporta o subrogado, evidentemente, todas as exceções que o subrogante teria de enfrentar. Está aí. Obrigado.